Esse vídeo é sem dúvida um daqueles vídeos que eu vou guardar para sempre e assistir todo ano. Eu tava louca para dividir com vocês essa novidade tão linda e especial. Eu sou a Van Souza, proprietária do ateliê Baby Art de enxovais personalizados, professora de costura criativa, casada com o Lucas, mãe da Duda, de 11 anos, mãe do Gabriel, de 9 anos, cristã com uma fé e um amor enorme a Deus, completo em julho 39 anos e estou grávida do meu terceiro bebê. Essa apresentação toda, na verdade, gente, foi para destacar que nós mulheres somos aí um mix de pessoas, na verdade, de cargos, de nomeações, existem várias Vanessas em mim e hoje eu consigo entender isso e viver bem com todas elas, dando um pouquinho aí de atenção sempre que possível para algum lado meu que esteja de repente mais carente ou de repente mais aflorado. Esse vídeo, gente, na verdade é para contar para vocês um testemunho pessoal, né? Não quero só vir aqui contar essa super novidade que eu tô grávida depois de 9 anos do meu último filho, já inclusive bem próximo dos meus 40 anos, vivendo fora do Brasil já há 8 anos. Nesse vídeo eu vou dividir com vocês e também eu quero deixar registrado aqui para mim mesma, né, como tudo aconteceu. Eu ainda tô cheia de gratidão. Muitas vezes, inclusive, eu choro e me emociono só de pensar em tudo, como tudo aconteceu. E por isso eu quero gravar esse vídeo nesse momento, com o coração transbordando de amor, de alegria, né? E dessa verdadeira gratidão a Deus. Para que se um dia eu esquecer, né? Eu volto aqui nesse vídeo quantas vezes precisar para eu me lembrar. Eu sou casada há 12 anos e logo depois que a gente casou, eu engravidei da Duda. Né? Então, assim, gente, primeira filha, mega desejada, sempre quis uma menininha, mas recém-casada, muita coisa nova, muitos desafios, afinal, por mais que exista amor, são duas pessoas diferentes, né, convivendo junto, aprendendo a conviver, entendendo ali os limites do outro, né, os limites pessoais, e ao mesmo tempo a gente estava aprendendo a ser pai e mãe, tanto eu como meu marido. A gente sempre quis mais de um filho, com toda certeza, e também a gente queria de idades próximas, né? Quando a Duda tinha 1 ano e 1 mês, eu engravidei de novo, e no meu aniversário de 28 anos, no meio da comemoração com os amigos, com a família, a gente contou, né, que a gente estava grávidos e descobrimos ali, junto com eles, que era um menino. Pronto, gente, um casalzinho, né? Que bênção enorme, tudo que a gente sempre quis. A gente morava em São Paulo e em maio de 2018 nos mudamos para o Canadá. Eu, o Lucas, 2 crianças e 10 malas, muitos sonhos e muitas expectativas. E sim, gente, a gente veio para cá com a intenção, né, e com todo o esforço de realmente a gente se adaptar no país e a gente ficar no Canadá. Houve, claro, um preparo, um plano financeiro antes, vários possíveis cenários, né, plano A, B, plano C, sabe? Eu vou falar para vocês com toda certeza, assim, que a nossa mudança para cá, eu tenho certeza que era vontade de Deus, porque Ele foi simplesmente abrindo os caminhos, sabe? Foi nos ajudando em cada processo de adaptação, tanto do Lucas, quanto meu, quanto das crianças, né? Mesmo assim, gente, não dá para dizer que foi fácil. Sair do nosso país, mesmo cheio de problemas, né, que todo mundo sabe, ainda assim, gente, é o nosso país. É onde estão as nossas raízes e é onde a gente se identifica. Quando a gente imigrou para cá, por mais assim estrutura, né, que a gente tivesse, financeira, suporte emocional, né, apoio da família, dos amigos, sim, só quem passa por isso é que realmente entende o quão difícil é para a gente se dar conta do tanto que a gente precisa abrir mão para manter a escolha de estarmos aqui, sabe? E os motivos pelo qual nos trouxeram aqui, eles precisam estar muito bem claros na nossa mente, porque na verdade a nossa mente testa ali a gente todo momento. O que você está fazendo aqui?
sabe? Sua família não tá aqui, por que você tá tão longe? Por que você tá fazendo isso? Vale realmente, né? Tudo isso realmente vale a pena? Se a gente não tem as nossas razões fortes e claras o suficiente, a gente simplesmente não consegue entender por que a gente está aqui e a gente acaba voltando. E eu tô falando tudo isso, gente, do processo de imigração, porque os primeiros anos a gente não consegue pensar muito em muitas coisas, sabe? A gente basicamente sobrevive e entende o que fazer com os sentimentos novos de saudade, né? E esse sofrimento de estar longe. Aí logo depois veio a pandemia, né? Não preciso nem dizer que foi super difícil, enfim, para todo mundo, independente de onde você estivesse. Porém, durante a pandemia, eu fiz muito enxoval personalizado, eu trabalhei muito na ateliê, né, atendendo as mamães brasileiras que moram por aqui, que não conseguiam ir para o Brasil comprar ou trazer. Nesse momento, gente, me bateu uma vontade gigante de ser mãe de novo, né, de ter aí o nosso terceiro filho. Meu marido, por outro lado, não podia nem ouvir a conversa, ele não deixava nem eu terminar a frase. E assim foi, gente, por anos e anos, né? Eu cheguei, claro, até desistir, enfim, colocar na minha cabeça que tava tudo bem e que ali eu tava feliz com o meu casalzinho, né? E que sim, eu podia me sentir completa daquele jeito. Até que no ano passado, gente, 2025, eu e o meu marido, a gente tava, na verdade, começando a entrar numa crise no nosso casamento, sabe? Distanciamento, falta de conversa. Quando a gente conseguia conversar, a gente não se entendia, sabe? Era como se a gente falasse línguas diferentes e acabava que sempre a gente machucava o outro com palavras, sabe? Até que chegou um ponto onde a gente pensou em duas alternativas, né? Uma era a gente se separar e a outra alternativa seria a gente tentar a terapia de casal. Apesar das discussões, né, e do afastamento, a gente se gostava muito e ainda tinha um desejo muito grande, assim, em nós dois de resolver e da gente ficar junto, né? Então a gente decidiu que a gente tentaria a terapia de casal. E aí a gente ia ver no que dá e tomar alguma outra decisão mais pra frente, né? Tentamos dar essa chance. Mas logo quando isso aconteceu, gente, que a gente teve essa conversa e decidiu, a minha mãe, ela tava já para chegar aqui no Canadá, né? Ela vinha para cá ficar 20 dias e a gente falou, não, vamos esperar esse período, né? Não vamos tocar no assunto, vamos esperar e quando ela for embora, a gente começa. Só que a gente tinha uma viagem já comprada, já programada, né, que ele tinha comprado as passagens e me dado de presente, que cairia exatamente na semana seguinte da minha mãe, que a minha mãe ia embora. Então a gente falou, bom, a gente inclusive pensou em cancelar essa viagem, porque não tinha clima, a gente não estava bem, mas a gente resolveu, por algum motivo, né, e aí vocês já começam a perceber que era o trabalhar de Deus, a gente manteve a viagem e resolveu esperar esse período da minha mãe estar aqui. Enquanto ela estava aqui, a gente ficou mais afastado ainda, porém a gente deu uma trégua assim nas brigas e nas conversas, né? E logo depois a gente foi para a viagem e acho que tanto eu quanto ele, a gente foi com o pensamento já de usar essa oportunidade da viagem, né? Para a gente se reconectar. Foi a primeira viagem nossa por uma semana sozinhos, né, sem as crianças, desde que as crianças nasceram. Então era algo especial, era um momento especial, era num lugar assim incrível e a gente, tanto eu quanto ele, acho que mesmo sem a gente falar um para o outro, a gente quis de fato usar essa oportunidade para se reconectar. E, gente, vou falar que assim, a gente saindo de casa para o aeroporto, mesmo que a gente estava triste, né, em deixar as crianças pela primeira vez depois de tanto tempo, eu já pude sentir uma leveza entre nós, sabe? Algo que eu não estava sentindo antes, sabe? E assim, gente, resumindo, porque senão esse vídeo vai ficar com umas 3 horas e ninguém vai querer assistir. A viagem foi incrível. A gente foi para Rocky Mountains, em Calgary, um lugar
incrível, assim, que eu não fazia ideia. As pessoas lá se conectam de um jeito tão profundo e tão poderoso com a natureza que eu não tenho nem palavras para explicar. A gente reflete sobre a nossa vida, sobre os nossos problemas, diante de uma natureza tão maravilhosa, perfeita, e gigante ali, diante dos nossos olhos, sabe? A gente se conecta com a gente mesmo, com o que está dentro de nós de alguma forma naquele lugar que assim, gente, é surreal. Assim, eu não imaginava e eu não consigo nem explicar, sabe? Mas a verdade é que a gente também se reconectou de uma maneira muito natural, de uma maneira muito intensa e muito, muito bonita. E a gente voltou leves, sabe? A gente voltou cheio de planos, vontade de fazer diferentes e sermos pessoas diferentes um para o outro. E isso mudou tudo. Pouco tempo depois, algumas coisas aconteceram que fizeram o meu marido se questionar em relação ao seu próprio propósito aqui na Terra, né? E também ele fez algumas reflexões e decidiu se abrir mais à espiritualidade e a Deus. E eu tô falando aqui de um homem de 37 anos que se dizia não acreditar em Deus. Ele não me criticava e nem me impedia de ir na igreja, mas ele também não me incentivava, né? Nem a mim, nem tampouco as crianças, né? Uma vez que ele não acreditava. Logo depois dessa mudança dele, né? Essa aceitação dele de ir na igreja com a gente, né? E de estar aí com o coração mais aberto a Deus, é que veio uma conversa, né? Que partiu dele para a gente aumentar a nossa família, né? De vencermos os nossos medos e colocarmos o amor em primeiro lugar. Essa foi a frase dele. Tô tentando não me emocionar, eu realmente estou concentrada no vídeo. Quando isso aconteceu aqui em casa, era mais ou menos setembro, outubro, né, do ano passado. Eu tava me sentindo, gente, muito conectada com Deus, orando, ouvindo a voz de Deus, sabe, me guiando. Eu estava vendo claramente que era o trabalhar dele na minha casa, na minha vida, na vida do meu marido. E só de pensar eu realmente me controlo aqui para não me emocionar, porque o testemunho já começa aí, gente, sabe? Não deixe de acreditar. Deus pode fazer o que Ele quiser. Ele decide a hora e Ele age, né? Ver ali o meu marido disposto aí na igreja comigo, né? Querendo de fato ir fazendo oração à noite antes de dormir com as crianças, já é uma mudança que para mim é surreal e para mim é um milagre. Então, gente, que decidimos começar as tentativas de engravidar e bum, no primeiro mês eu engravidei. A gente imaginou que tinha essa possibilidade, na verdade, porque as 2 primeiras vezes eu engravidei assim, super rápido. Mas mesmo assim, gente, 10 anos de diferença, né? Enfim, eu mais velha, mas enfim, tinha essa possibilidade. A gente ficou um pouco surpreso, mas ficamos super felizes e loucos de vontade ali de contar essa novidade para as crianças, né? A gente descobriu a gravidez antes mesmo do meu período atrasar. Porque nas minhas primeiras vezes, eu não senti absolutamente nada de sintomas. Diferente, dessa vez eu tava sentindo tudo, gente. Eu tava sentindo enjoo, tava sentindo fraqueza, tontura. Eu tinha certeza que eu tava grávida, né? Então, numa sexta-feira eu fiz o teste em casa, deu positivo. Eu fui no médico, fiz o exame de sangue e no sábado de manhã saiu o resultado positivo. E aí a gente já contou para as crianças. Foi uma emoção, né? Incrível, assim, indescritível, na verdade. Foi muito legal. Eles já estavam pedindo um irmãozinho, uma irmãzinha, e ficaram, assim, enlouquecidos com a notícia. Passamos aquele final de semana, assim, no céu, gente. Super, super feliz. Na terça-feira, era dia 10 de dezembro, eu lembro porque foi aniversário da minha irmã naquele dia, e eu falei com ela no telefone pela manhã. E logo depois que eu desliguei o telefone, eu estava sentada aqui, neste sofá, né? E eu estava sozinha em casa, não tinha mais ninguém. Eu estava muito aflita, gente. Eu estava muito triste, com o meu coração realmente, assim, apertado. E eu estava tão triste que eu simplesmente não conseguia parar de chorar.
e eu não conseguia entender por quê, mas eu tava com uma tristeza muito, muito, muito grande. E aqui, gente, sentada nesse sofá, eu comecei a fazer oração, fechei os meus olhos, comecei a fazer oração e comecei a pedir para Deus acalmar meu coração, aquilo tudo que tava, né, que eu tava sentindo, e me mostrar um sinal, me dar uma luz. E, gente, na minha oração, eu falei essa frase: Senhor, me dá um sinal de que vai ficar tudo bem, de que vai ficar tudo bem, me dá um sinal. Porque eu tava pensando em relação à gravidez, né? Tava achando que não tava, alguma coisa tava errada. E eu abri os meus olhos, peguei o meu celular e abri no aplicativo da Bíblia. Eu tenho esse aplicativo e ele dá um versículo diferente por dia, um versículo aleatório. Naquele dia eu não tinha visto ainda. Então eu abri o aplicativo da Bíblia e peguei e li o versículo do dia. E o versículo era Isaías 7,14. Acho que eu nunca vou me esquecer. E dizia exatamente assim: Eis que eu te dou um sinal. A virgem ficará grávida e dará à luz a um menino que se chamará Emanuel. Gente, não tinha como eu não ter certeza que aquilo era para mim, que aquela mensagem era a resposta da minha oração que eu tinha acabado de fazer e que eu tava, sabe, com o coração tão apertado. De alguma forma, aquele versículo acalmou meu coração de uma maneira que eu não consigo nem explicar. Tudo ficou assim, parecia que tava uma tempestade, simplesmente tudo se acalmou. E 2 dias depois, a minha menstruação veio. Eu fiquei um pouco sem entender, mas quando eu contei para as crianças e contei para o Lucas, eles ficaram arrasados e eu fiquei extremamente triste em vê-los tristes, mas eu, assim, dentro de mim, estava tranquilo, estava calmo, porque eu tinha certeza que eu engravidaria de novo. Sim, gente, depois eu fui pesquisar, né, o que eu tive foi uma gravidez química, onde o corpo expele, sem muita explicação, na verdade. Alguns médicos dizem que é um embrião mal formado, mas a verdade é que eu nunca tinha ouvido falar, eu fui pesquisar e entender depois. E quando acontece essa gravidez química, não é necessário, inclusive, a mulher fazer nenhum tipo de procedimento. O próprio corpo, ele resolve, e a verdade é que dias depois, o corpo já está ovulando novamente. Agora, prestem atenção no que aconteceu depois. Uns 25 dias depois da gente ter perdido o bebê, eu estava mantendo as minhas orações e as minhas meditações pela manhã, antes de todo mundo acordar. Eu descia, sentava aqui no sofá e ficava, enfim, na minha conexão com Deus. E eis que um dia eu estava aqui orando e eu ouvi claramente na minha cabeça a frase: você está grávida. Não espere a menstruação, porque ela não virá. Gente, eu achei muito estranho. E eu pensei, pronto, agora eu tô doida, né? Uma gravidez química, agora eu vou ter uma gravidez psicológica. A pessoa quer tanto que vai ter uma gravidez psicológica. Gente, eu tinha certeza que eu estava ficando doida. Eu fiquei realmente com medo de estar doida, né? Por isso, eu não contei pra ninguém, pra absolutamente ninguém sobre isso. Ninguém sabia. E no fundo, eu, na verdade, estava aqui esperando que no dia 12 a minha menstruação viria. E aí eu provaria pra mim mesma, só pra mim mesma, porque eu não tinha contado pra ninguém, que eu estava doida, né? E que era fruto aí da minha imaginação. E faltava mais ou menos uns 10 dias para o dia 12. E esses foram os dias mais intensos e duradouros e terríveis da minha vida, porque foram agoniantes. Essa espera, né? Eu tava sentindo diferente da outra gravidez, né? Da gravidez química, que eu já tava sentindo enjoos, tonturas e coisas. Dessa vez, gente, eu não estava sentindo absolutamente nada, a não ser uma cólica de menstruação. Então, assim, pra mim, na minha cabeça, ia descer pra mim a qualquer momento. Então, um pouquinho antes do dia 12, eu já comecei a sentir cólica e eu já... vai descer e eu estou doida mesmo. Chegou dia 12. Primeira coisa que eu fui no banheiro,
nada. E eu sentindo cólica. Chegou o dia 13, fui no banheiro e eu sentindo cólica, preparada para qualquer momento e nada. No dia 14, eu e meu marido, a gente teve uma briga, né? Depois de algum tempo que a gente estava bem, a gente teve uma briga. E no dia 15, no dia seguinte, ele veio conversar comigo e falou que achava melhor a gente dar uma pausa nas nossas tentativas de engravidar, porque ele achava que a gente ainda precisaria trabalhar coisas na relação e ele não estava se sentindo pronto ainda por conta da briga que a gente teve. Super válido, né? Inclusive. Mas eu virei pra ele e falei, eu acho que eu já tô grávida. Ele ficou completamente sem entender, porque ele tinha me perguntado algumas vezes se eu tava sentindo alguma coisa. E eu tinha falado pra ele que não, eu não menti, porque realmente eu não estava sentindo nada. Então ele ficou ali sem entender. Eu falei, aí eu contei, né? Expliquei pra ele, contei tudo o que estava acontecendo, contei o que eu tinha ouvido. E falei, eu realmente acho que eu tô grávida, a menstruação tá atrasada 3 dias, apesar de eu não estar sentindo nada. Há tipo 10 dias atrás eu tive, né, essa conexão e frase na minha cabeça que vem me acompanhando, e contei tudo pra ele. E a gente esperou, inclusive, mais alguns dias, eu quis esperar mais alguns dias para realmente certificar de que a menstruação não viria, para então fazer o teste da farmácia. E aí eu fiz da farmácia e deu positivo. Fui no médico, fiz o exame de sangue, deu positivo. Nem o médico entendeu muito bem, porque eu tinha acabado de perder e ele falou talvez seja ainda o hormônio, né, o beta-HCG da outra gravidez. Então ele falou, espera a ultrassom. A gente esperou a ultrassom, ansiosos e com o coração apertadinho. E a gente fez a ultrassom com 7 semanas e tava ali, gente. Perfeito. A nossa bênção, o nosso milagre, tava ali perfeitinho, coração batendo, 7 semanas. E foi quando a gente realmente resolveu contar para as crianças, né? Foi uma emoção um pouco diferente comparado com a primeira, que ninguém sabia, eles não esperavam. Mas ainda assim foi muito legal. Eu vou compartilhar o vídeo aqui rapidinho para vocês de como foi a reação das crianças. Vai ter um vídeo para mostrar. O médico com a mamãe hoje. Aqui temos uma Você não fotinha. parou de ser grávida? Você não parou de ser grávida? Sim, eu parei. Eu engravidei de novo. É. Tá? É difícil de ver, né? Aí a temperação batendo, do tamanho de um blueberry. I told you! Last night. I was like, Mom's eating cake. Mom's eating Twix. Mom's grumpy. She's pregnant, but I just didn't want to tell you. 7 semanas, não é mais uma seed, é um blueberry. Teremos baby na família. I knew it. Tô gravando esse vídeo com 14 semanas, barriguinha aqui já se mostrando. Os primeiros meses eu me senti muito cansada, né? Tive um pouco de enjoo, mas agora eu tô me sentindo super bem de novo, né? Grata demais. E na verdade encantada, essa palavra, acho que encantada como trabalhar de Deus na minha vida e na minha família. E eu quis muito dividir com vocês, né, todos esses detalhes para que vocês pudessem de fato entender o quão incrível pode ser o trabalhar de Deus na nossa vida, quando a gente acredita, quando a gente permite que Ele faça, né? Quando a gente abre a porta e deixa Ele entrar, quando a gente ora e fala do fundo do nosso coração para que Ele tome conta, né? Para que Ele haja. E eu tenho absoluta certeza que esse bebezinho é plano de Deus e está sendo enviado no momento certo da nossa vida, né? Depois de 10 anos da minha última gravidez, com quase 40 anos, porque Ele tem um propósito
lindo, tanto para esse bebezinho quanto para minha família. Esse canal aqui, na verdade, é sobre costura, sobre criatividade, né? Divido aí com vocês a arte que eu faço e crio através da habilidade que Deus me deu. E eu sei que esse canal tem um propósito por trás também. Atingir aí as pessoas para que elas se sintam motivadas, encorajadas e também, né, criem com as próprias mãos e se permitam, né? Essa é a minha intenção e o propósito aqui com o canal. Mas hoje eu desejo muito que esse vídeo ele tenha tocado em você aí de uma forma diferente, né? Que o meu testemunho ele faça aí você refletir, seja em agradecimento a Deus pelas bênçãos que Ele tem te dado, seja em oração de perdão por você estar distante, ou seja com o coração desejando também uma bênção na sua vida. Quero muito, muito pedir para você que ficou até agora, né, me deixar um comentário, por favor, diga alguma coisa, né, o que você achou, o que você sentiu. De repente, encaminha esse vídeo para alguém que você lembrou, né, durante o vídeo, que tocou aí no seu coração, que precisa, de repente, também ouvir isso. E, claro, gente, não deixe de se inscrever no canal para você acompanhar o enxoval mais lindo e mais especial que eu vou fazer. Eu vou dividir aqui todos os detalhes, né? Todos os tutoriais de todas as peças que eu vou fazer para esse bebezinho e eu mal posso esperar domingo. Exatamente, hoje é quarta-feira, daqui a alguns dias a gente vai descobrir o sexo e eu já vou começar a planejar tudo e eu prometo dividir tudo aqui no canal e vai ser um momento muito especial, então não deixe de se inscrever e acompanhar os próximos vídeos, beleza? Beijo grande, fica com Deus, até o próximo vídeo.